Vamos orar. Senhor amado, obrigado por mais esta noite, por mais esse tempo que teremos na sua presença, estudando a tua palavra. O Senhor nos abençoe nesse tempo, produz em nós maior conhecimento da tua verdade, fortalece a nossa fé, capacita-nos para viver com conformidade com a tua vontade. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, vamos fazer uma breve recapitulação, do que nós temos visto até aqui. Na aula passada, nós continuamos o tópico de harmonizar aparentes discrepâncias. Isso vai ser o nosso assunto de hoje também. Nós harmonizamos a cura do servo de um centurião, entre os evangelhos, com narrativas aparentemente diferentes. Nós harmonizamos a expulsão da legião para os porcos. A maior dificuldade era ali naquela passagem em relação ao local do acontecimento do fato. Vimos que há alguns problemas de tradução e que em algumas versões da Bíblia a palavra não está adequadamente traduzida, que dava margem para constatar ou afirmar que a Bíblia continha algum erro. Mas a gente viu que no original os termos são plenamente compatíveis. A cidade que aconteceu é Gadara, não é Gerasa. Gerazenos não está no original. E Mateus traz Girgarzeus no lugar de Gadarenos, que Mateus faz uma referência a um povo mais primitivo e não um povo ou a cidade da época de Jesus. Tinha problema também de entendimento de quantos endemoniados foram exorcizados por Jesus. Nós vimos que de fato eram 2, embora alguns textos mencionassem que só havia 1. Harmonizamos aquilo que os endemoniados realmente disseram e averiguamos, refletimos no fato de Jesus ter, de maneira surpreendente, atendido o pedido de demônios de serem expulsos, de não serem enviados para o abismo, de serem expulsos para uma manada de porcos. Hoje, continuando esse grande tema de harmonizar aparentes discrepâncias, o primeiro evento que eu queria propor que nós harmonizássemos diz respeito à ressurreição da filha de Jairo, do chefe da sinagoga. Essa narrativa se encontra em Mateus 9, de 18 a 26, em Marcos 5, de 22 a 43, e em Lucas 8, de 41 a 46. Então, eu vou ler aqui Mateus 9, 18 a 26. Queria pedir para algum voluntário ler Marcos 5, de 22 a 43. Alguém poderia se voluntariar para ler Marcos? Delano? Isso. Obrigado, Delano. E Marcos 14, 26? Não, Marcos 5, de 22 a 43. Tá. Um outro voluntário para ler Lucas 8, de 41 a 56. Mais alguém, por favor? Eu. Obrigado, Dorileia. Então, deixa eu começar aqui, então, com Mateus. Mateus 9, 18 a 26. Enquanto essas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse:
Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riram-se dele. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Delano, por favor, lê Marcos. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: Por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, o que significa: Menina, eu ordeno você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Obrigado, Delano. Dorileia, por favor. Enquanto começa no 42, é isso? Lucas 8, 41 a 56. 41. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus saberes, veio por trás dele e tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem. E dizes: Quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado, e como imediatamente foi curada. Então ele disse: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: Tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: Não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado a casa, ninguém permitiu que entrasse com ele,
Simão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, mas ele disse: não chores, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Obrigado, Orleia. Bom, aqui nós vemos 3 narrativas que contemplam esses 2 milagres, né? A cura da filha do chefe da sinagoga, o Jairo, e a cura dessa mulher com hemorragia. Então, há algumas diferenças básicas nas narrativas, mas algumas dessas diferenças parecem configurar uma discrepância. Por exemplo, Mateus relata que Jairo diz para Jesus que a sua filha acabara de falecer, enquanto Marcos e Lucas relatam que ela estava à morte e eles foram informados na sequência que ela havia morrido. Então, Mateus parece estar discrepante das narrativas de Marcos e Lucas. Mateus relata que Jesus afastou o povo e entrou, aparentemente sozinho, para realizar o milagre. Marcos e Lucas relatam que Pedro, Tiago e João entraram junto com os pais da menina. São as principais dificuldades que apontam para algumas aparentes discrepâncias, né? Vamos ver algumas propostas de solução. Em primeiro lugar, a gente vê claramente que Mateus, nesse caso aqui, dessa narrativa, ele é mais sintético. Marcos e Lucas, eles são mais detalhados, eles trazem uma riqueza de detalhes maior. O que não pode acontecer é que essa síntese contenha algum erro, que é o que a aparente discrepância propõe. De fato, se nós juntarmos as 3 narrativas, a gente ganha uma compreensão mais ampla do quadro desse evento. A abordagem de Jairo, de fato, teve 2 estágios. Em primeiro lugar, ele pediu a cura e, obviamente, depois que a menina morreu, ele pediu a ressurreição, depois que ele soube que ela já estava morta. Mateus, ele é tópico. Marcos e Lucas, eles são cronológicos, por isso que eles são mais detalhados, porque eles discorrem os fatos conforme eles foram ocorrendo. E Mateus opta por ser mais sintético e menciona somente o pedido de ressurreição, não o pedido de cura. Então, os 3 evangelistas, eles fizeram algumas escolhas para suas narrativas. Nas 3 narrativas há alguma seletividade, e esse é um caso típico em que nós, quando colocamos as 3 narrativas em paralelo, e vocês têm, né, todas as narrativas em paralelo, em ordem cronológica, naquele material que eu já disponibilizei no site, nesse caso em específico, quando a gente lê os 3 juntos, a gente ganha uma visão mais completa e mais ampla de tudo o que aconteceu a partir das seletividades de cada um, das escolhas que cada um fez para suas narrativas. Então, em primeiro lugar, houve, de fato, um pedido de cura da menina. Mateus não fala desse pedido de cura, Mateus já parte para o pedido de ressurreição, mas Marcos e Lucas narram que a primeira solicitação do pai da menina foi pela cura, porque ela estava adoecida. Na sequência desse pedido pela cura, Jesus acaba realizando um outro milagre, aquela mulher com hemorragia. Então, no verso 20 de Mateus 9, a partir do verso 28 de Marcos 5, e no verso 44 de Lucas 8. Então, ele cura essa mulher com hemorragia, no segundo evento. No terceiro evento, vem a notícia da morte da menina, porque Jesus se demorou, ele teve aquela interação com a mulher que fora curada, ele fez aquela pergunta que, a princípio, pareceu estúpida para os discípulos, né, quem me tocou, sabia que alguém tinha sido
curado por ele. Obviamente ele sabia quem era, ele só deu a chance da mulher se aposentar. Então, enquanto ele se demorou um pouquinho nesse evento, tratando com a mulher que fora curada, a menina morreu. Essa notícia da morte está no verso 35 de Marcos 5, no verso 49 de Lucas 8. Após a notícia da morte da menina, o pai então pede que Jesus ressuscite a menina, no verso 18 de Mateus. Marcos e Lucas omitem esse pedido, só Mateus que traz. Aí Jesus, de fato, entra com o pai, a mãe e os discípulos mencionados, segundo o verso 40 de Marcos e 51 de Lucas. E, finalmente, Jesus, então, ressuscita a menina, conforme os 3 evangelistas apresentam. Mateus 9, 25, Marcos 5, 41 e Lucas 8, 55. Então, são esses os eventos que foram apareceram nos 3 evangelhos, alguns eventos omitidos em Mateus, o evento do pedido de ressurreição da menina omitido por Marcos e Lucas, o fato de Jesus ter entrado com o pai, a mãe e os discípulos foi omitido por Mateus, ele não achou isso importante, né? Mas juntando as 3 narrativas, a gente ganha o quadro completo do que de fato aconteceu ali com a cura da filha do Jairo. Okay? Então, é um caso típico onde a harmonização ela não só resolve as aparentes discrepâncias, mas ela dá um quadro mais detalhado e mais completo, colocando-se as 3 narrativas em paralelo, do que pegando somente cada uma delas isoladamente. Ok? Segundo evento aparentemente discrepante, que eu queria harmonizar com vocês hoje, é o evento do envio dos 12 por Jesus, que está em Mateus 10, de 1 a 15, também está em Marcos 6, de 7 a 13, e está em Lucas 9, de 1 a 6. De novo, eu queria pedir 2 voluntários aí, eu vou ler Mateus 10, de 1 a 15, um voluntário para ler Marcos 6, de 7 a 13, por favor. Eu leio. É 6, de 7 a 13, né? Obrigado. Isso, Marcos 6, de 7 a 13. Um outro voluntário para ler Lucas 9, de 1 a 6. Eu leio. Obrigado, Enéas. Começando aqui por Mateus 10, de 1 a 15. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, José e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, o que digna ao trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade.
Delano, por favor, Marcos 6. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de dois em dois e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Obrigado. Enéas, por favor, Lucas 9, de 1 a 6. Todos me ouvindo? Sim. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter duas túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei, e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho, efetuando curas por toda parte. Obrigado. Bom, também tem as suas diferenças em função das palavras que cada evangelista resolveu empregar para descrever o fato, mas há algumas aparentes discrepâncias, ou pelo menos uma aparente discrepância bem significativa. Segundo Mateus, eles não deveriam levar ouro, prata, cobre, alforge, 2 túnicas, sandálias, e não deveriam levar o bordão, que é uma espécie de bengala, né, que eles usavam para se deslocar, né, naquelas estradas acidentadas, né, para ajudar como apoio. Segundo Marcos, eles não deveriam levar nada, exceto um bordão. Parece uma discrepância aqui. Segundo Mateus, eles não deveriam levar bordão. Segundo Marcos, Jesus teria dito que eles não deveriam levar nada, exceto um bordão. Sandálias, uma túnica, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, e nem 2 túnicas. E segundo Lucas, eles também não deveriam levar bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, e nem 2 túnicas. Então a pergunta é, eles deveriam ou não deveriam levar o bordão? Como é que a gente harmoniza essa dificuldade entre Mateus e Marcos e Lucas? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa entender que as narrativas elas se complementam, mas não se contradizem. Mateus, que aparece Jesus dizendo que eles não deveriam levar o bordão, na verdade, Jesus fala o seguinte: não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordões. Está no plural. Nem de bordões. Então, o que Mateus está dizendo, está enfocando, é que Jesus havia dito para eles não adquirirem, para eles não comprarem além do que eles já tinham. O fato de que a tradução, o fato da tradução de Mateus, pelo menos na minha versão, não ter registrado que bordões está no plural, é isso que gera confusão. Então, quando Jesus fala nem de bordões, ou seja, nenhum bordão além do que você já tem. O bordão era um instrumento essencial, fundamental numa empreitada daquelas. Então, eles deveriam levar o bordão, eles não deveriam adquirir um bordão novo. Eles deveriam usar sua túnica atual, eles deveriam usar suas sandálias atuais, e eles deveriam usar os seus, cada um, né, o seu bordão atual. Eles não deveriam, então, comprar coisas extras. Então, a confusão se dá no fato de que a minha tradução aqui na revista atualizada, possivelmente outras traduções, não respeitou o fato de bordões estar no plural no original. Isso que gerou a confusão. E de Mateus está falando
Jesus está falando através das palavras de Mateus que eles não deveriam adquirir ou se prover de túnica extra, de sandália extra e de bordão extra. Ok? Próxima passagem com dificuldades é o pedido de proeminência que eles fazem. Isso está registrado em Mateus 20, de 20 a 28, e Marcos 10, de 35 a 45. Lembre que essas harmonizações que nós estamos fazendo visam fornecer para vocês subsídios para que leiam e estudem as 4 narrativas em paralelo naquele material que eu disponibilizei para vocês. Né? Então, estou eliminando as aparentes discrepâncias para maximizar a sua compreensão enquanto você lê os evangelhos em paralelo. E aqui no pedido de proeminência, nós vemos algum problema também. Vamos lá. Vou ler Mateus 20, e alguém poderia ler para mim Marcos 10, 35 a 45 na sequência? Eu leio. Sérgio, né? Isso. Obrigado, Sérgio. Então, vou lá, Mateus. A partir do verso 20 do capítulo 20. Então, se chegou a ele a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando-o, pediu um favor. Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino, esses meus 2 filhos se assentem um à direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos. Então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo, é porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam, que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vai lá, Sérgio, Marcos 10, 35 a 45. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram, Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu faça? Perguntou ele. Eles responderam, permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse, vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para que foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Obrigado, Sérgio. Então, nós vemos aqui alguma seletividade entre eles, né? Mateus, por exemplo, não menciona a analogia que Jesus faz entre o batismo e a sua paixão, o seu sofrimento, o seu martírio. Ele só menciona o cálice, né? Marcos menciona tanto a analogia do cálice quanto a analogia do batismo, ambos significando o martírio, o sofrimento que Jesus estaria prestes a passar, né? Então, a pergunta é, vocês estão
dispostos a passar pelo que eu vou passar? E eles, intempestivamente, disseram, sim, estamos. Né? Acho que eles não entenderam muito bem qual foi a pergunta de Jesus, por isso a pronta resposta, que foi uma resposta tola, né? Que jamais poderiam fazer o que Jesus fez pela humanidade. De fato, foram martirizados por conta do Evangelho. Tiago, esse irmão de João, foi o primeiro apóstolo a perder a vida. Lá em Atos nós vemos isso, né? O primeiro apóstolo a perder a vida. E João, seu irmão, foi o último apóstolo a morrer. Então, cada um dos irmãos estava um estava encabeçando a lista dos mártires e o outro estava acabou encerrando a lista dos mártires, né? Mas a principal discrepância aqui diz respeito a quem de fato pede a proeminência. Mateus narra que a mãe deles pede a proeminência. Mateus fala que a mulher de Zebedeu, a mãe de Tiago e de João, faz esse pedido para Jesus, enquanto que Marcos narra que os próprios irmãos, Tiago e João, acabaram fazendo esse pedido. Eles estavam aqui atrás de proeminência, eles estavam aqui atrás de serem considerados mais importantes do que os demais, o que gerou uma ciumeira lascada entre todos os demais. E Jesus, então, ensina com as suas palavras uma lição de humildade, né? Os exorta a que sejam humildes. Então, o pedido foi esdrúxulo, Jesus dá essa lição de humildade, mas o fato é que os três abordaram Jesus e pediram. Então, a gente colocando as duas narrativas em paralelo, a gente de novo ganha uma compreensão do que de fato aconteceu. A mãe fala em nome dos dois, mas lembra, né, quando eu expliquei que naquela cultura, quando alguém falava em nome de alguém, era como se esse segundo alguém tivesse falado. Então, aqui, a forma como a narrativa foi registrada implica que era um pedido dos dois e que a mãe dos dois foi porta-voz desse pedido. Muito embora Marcos tenha dito que Tiago e João fizeram os pedidos, porque o pedido partiu deles. Então, a mãe falando por eles, não tem nenhum problema em ter sido registrado dessa maneira por Mateus, né? Então, de fato, os três abordam Jesus, fazem o pedido, a mãe fala em nome dos dois, que levaram a mamãe ali para interceder por eles, né? Seguramente acharam que a força de um pedido da mãe seria maior do que a força do seu próprio pedido. Pedido esdrúxulo, tanto faz se eles próprios tivessem feito, ou, como no caso, a própria mãe fez, o pedido foi absolutamente descabido, e Jesus tratou desse descabimento na sequência. Ok? Próxima discrepância sobre cura de cegos. Queria comparar com vocês Mateus 20, de 29 a 34, Marcos 10, de 46 a 52, Lucas 18, de 35 a 43. Então, de novo, eu vou ler Mateus 20. Voluntário, por favor, para ler Marcos 10, de 46 a 52. Eu posso ler lá, Fábio. Obrigado, Fábio. E outro voluntário para ler Lucas 18, de 35 a 43. Só repete para mim aqui, Marcos 10. 46 a 52. Ok. E mais um voluntário, Lucas 18, 35 a 43. Eu leio. Obrigado, Eduardo. Lucas? Lucas 18, de 35 a 43. Tá ok. Vladimir, o Lucas fala dos irmãos aqui pertenciosos. Lucas não narra essa história? Você está com dúvida no texto anterior? Qual que é a sua dúvida? Mateus e Marcos fala do pedido dos dois irmãos. Isso. Lucas não. Isso. Segundo Lucas, foi a mamãe que pediu. Mas em algum lugar está faltando. Os três falaram? Mateus fala que a mãe pediu. Marcos e Lucas
fala que os irmãos pediram. O que eu disse foi que a mãe pediu e ela falou em nome dos dois. Por isso que Isso está em Marcos Lucas. está em Mateus. Então, é isso que eu quero saber. Lucas não fala disso? Não, essa passagem não está em Lucas, só em Mateus e Marcos. Então tá, obrigada. Ok, Mateus 20, 29 a 34. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam-lhe: Senhor, que nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Fábio, por favor, Marcos 10, 46. 52. Então chegaram a Jericó, e quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Anônimo, levante-se, ele o está chamando. E lançando sua capa para o lado de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Obrigado. E Eduardo, Lucas 18, 35 a 43. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Ok, bom, então as 3 narrativas são distintas, né? As palavras utilizadas para descrever esse fato foram peculiares de cada evangelista, embora diferentes, na sua maioria elas não são discrepantes. A gente percebe aqui pelo menos 2 grandes dificuldades que são aparentes discrepâncias. Em primeiro lugar, a quantidade de cegos. Segundo Mateus, 2 cegos estavam assentados à beira do caminho. E segundo Marcos e Lucas, era um cego só. E outra discrepância é que, conforme Mateus e Marcos, Jesus fez esse milagre saindo de Jericó. Mateus fala saindo eles de Jericó, Marcos fala e foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, e Lucas, em contrapartida, fala: aconteceu que, aproximando-se ele de Jericó, aqui nós temos 2 grandes aparentes discrepâncias: a quantidade de cegos e discrepância de que Mateus e Marcos, Jesus estava saindo de Jericó, e conforme Lucas, ele estava chegando em Jericó. Ok? Então vamos lá. Tratar da discrepância da quantidade de cegos. Como a gente já viu em textos passados, há uma seletividade aqui por parte de Lucas e Marcos, que resolveram mencionar um cego só, como no caso daqueles 2 endemoniados lá, né,
de Gadara. Parte das narrativas mencionavam os dois, parte das narrativas mencionavam um só, talvez o mais violento, o que falava mais. E aqui também, Marcos e Lucas fizeram uma seleção aqui. Eles optaram por mencionar somente um cego. Talvez o que foi o porta-voz dos dois. Marcos demonstra que conhecia o cego, né, o filho do Timeu, Bartimeu, conhecia o seu nome, o nome do seu pai. Seria natural ele mencionar a pessoa que ele conhecesse e resolveu omitir o outro. Então, de fato, eram dois cegos. Um deles foi omitido por Marcos e Lucas, que resolveram mencionar somente, talvez, o cego que foi o porta-voz dos dois. Tá? Então, uma discrepância, é só uma questão de seletividade. Saindo ou chegando de Jericó, aqui tem uma discrepância aparentemente séria. Né? Se Mateus e Marcos falam saindo e Lucas falam chegando, essa é uma discrepância mais complexa de se resolver, e para resolvê-la, a gente precisa tomar conhecimento de como é que era a geografia de Jericó, nos tempos de Jesus. A cidade de Jericó, ali nos tempos de Jesus, na verdade, ela era formada por uma parte mais antiga da cidade e uma parte mais nova da cidade, e ambas eram separadas uma da outra. Então, tinha Jericó antiga e tinha Jericó mais nova. Então, o milagre teria acontecido saindo da Jericó antiga e chegando na Jericó mais nova. Então, não há discrepância. Lucas menciona a Jericó nova e Mateus e Marcos mencionam a Jericó antiga. Então, Jesus, saindo da Jericó antiga, fez um milagre chegando na Jericó nova. Ok, gente? Está claro? A geografia resolve o problema da discrepância. Próxima aparente discrepância. Quantos jumentos havia na entrada triunfal? Nós já lemos aqui em alguma aula passada, mas vamos ler, porque a gente não focou nessa discrepância na aula passada, né? Mas vamos ler novamente agora. Mateus 21:2, Marcos 11:2 e Lucas 19:30. Pouco texto, deixa que eu leio aqui. Mateus 21:2. Ide à aldeia, que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. Marcos, disse-lhes, ide à aldeia, aí está diante de vós, e logo ao entrar, achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. E Lucas, dizendo-lhes, ide à aldeia, fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Então, a dificuldade aqui é que Mateus relata que Jesus pediu para trazer 2 jumentos, a mãe e o filhote, e Marcos e Lucas falam somente do jumentinho. Então, aqui a solução é simples, né? A solução se dá pela seletividade natural que há em várias narrativas, né? Mateus, ele foi mais detalhista, ele citou que havia ali uma mãe e um jumentinho, e ambos foram trazidos, mas Jesus efetivamente montou o jumentinho, e não a mãe do jumento. Marcos e Lucas optaram por omitir a mãe do diálogo, porque não era relevante para eles bastava dizer do jumentinho que foi efetivamente montado por Jesus. Então, de fato, havia 2 jumentinhos e Jesus montou o filho, né, e não a mãe jumenta. Uma discrepância semelhante no sepulcro vazio. Quantos anjos havia no sepulcro vazio? Vamos ler lá, Mateus 28, de 1 a 7, Marcos 16, de 1 a 7, e Lucas 24, de 1 a 8. Isso aqui por Mateus. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu,
chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. É como vos digo. A narrativa de Marcos é assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsemá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde tinham posto. Mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá vereis como ele vos disse. Lucas 24, mas no primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-se dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Parte das diferenças nas narrativas se dá, obviamente, pela forma com que cada evangelista resolveu narrar o evento e mencionar as palavras dos anjos, que não foram mencionadas ipsis literis, né? Cada um deles registrou o que foi dito pelos anjos e registrou com as suas próprias palavras, mas a principal dificuldade é que Mateus e Marcos falam da presença de um anjo e Lucas fala que havia dois anjos. Então a solução é parecida com a dos jumentos e dos endemoniados. Eram dois, de fato eram dois, mas Mateus e Marcos optaram por citar somente um, talvez aquele que efetivamente falou, o outro deve ter ficado calado. Lucas cita os dois, né? Então, a comparação das narrativas nos dá uma visão mais ampla do que aconteceu ali no sepulcro, que de fato havia dois anjos esperando as mulheres ali para dar as boas notícias. Ok? Agora a gente passa para um próximo tópico. Então, com essas aparentes discrepâncias, eu quis dar para vocês algumas ferramentas para que quando vocês encontrarem discrepâncias parecidas com essas, vocês usem as mesmas técnicas para solucioná-las, né? Então a gente vai entrar num tópico que eu chamo aqui de palavras realmente usadas. Quando uma narrativa traz algumas palavras e a outra narrativa traz palavras diferentes. Então, como é que a gente pode saber o que realmente foi dito naquele contexto? Começando aqui com as bem-aventuranças. Aqui o texto é longo, né? Depois vocês leem com calma em casa. As bem-aventuranças estão em Mateus 5, 6 e 7. São 3 capítulos dedicados às bem-aventuranças, enquanto Lucas ele traz, aparentemente, uma versão mais resumida, no capítulo 6, nos versos 17 até o 49. Então, a dificuldade aqui é que o conteúdo das bem-aventuranças registrado por Mateus é bem diferente, é muito mais extenso do que aquele que foi registrado por Lucas. Então, como é que a gente explica essa aparente discrepância?
Até o começo ele é bem diferente. Mateus 5,3 fala assim: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em Lucas 6, bem-aventurados vós, os pobres ou humildes, porque vosso é o reino de Deus. Mateus acrescenta os pobres de espírito e usa deles é o reino dos céus, e Lucas omite de espírito, usa o vosso e reino de Deus. E a partir daí, as discrepâncias elas são muito significativas, porque parecem efetivamente que foram 2 sermões. De fato, foram 2 sermões, por isso que há discrepância. Foram 2 sermões ministrados por Jesus em 2 ocasiões distintas. E a gente, como é que sabe que foram 2 sermões? Harmonizando os evangelhos. O sermão de Mateus 5, 6 e 7, ele foi proferido em cima de um monte, conforme Mateus 5:1. Vendo Jesus a multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se de seus discípulos. Esse sermão ele foi dado antes da vocação de Levi. Mateus 9:9 aconteceu a vocação de Levi, depois do Sermão do Monte. E ele foi dado, então, antes da consolidação dos 12. Segundo Mateus, aconteceu no capítulo 10, versos 1 a 6, e ele foi dado também antes da cura do paralítico, que está lá em Mateus 9, de 1 a 7. O Sermão do Monte precede esses fatos que eu mencionei aqui, a vocação de Levi, a consolidação dos 12 e a cura do paralítico. O sermão de Lucas foi proferido de um lugar plano, o sermão da planície, não o sermão da montanha. Lucas 6,17, a gente lê: descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom. Então, são 2 sermões distintos. O sermão de Lucas é um sermão da planície. Ele foi dado depois da vocação de Levi. Em Lucas, a vocação de Levi está no capítulo 5. Esse sermão foi ministrado depois da consolidação dos 12, que em Lucas, a consolidação dos 12 se dá no capítulo 6. Ele é dado depois da cura do paralítico, que em Lucas aparece no capítulo 5. Então, os sermões são muito distintos, porque são 2 sermões. O Sermão do Monte foi dado primeiro, ele é mais extenso, mais completo, e esse sermão de Lucas foi dado posteriormente, que Lucas menciona, e Mateus não, foi num lugar plano, uma abordagem um pouco mais, ou bem mais reduzida do que o sermão da montanha completo de Mateus 5, 6 e 7. Ok? Claro, gente? Próxima aparente discrepância, nas palavras que Jesus realmente utilizou quando acalma uma tempestade. Nós temos aqui essa narrativa em Mateus 8, de 23 a 27, em Marcos 4, de 35 a 41, e em Lucas 8, de 22 a 25. Então, Mateus 8. Deixa que eu leio aqui, que os textos não são tão grandes. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, pereceremos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mesmo evento em Marcos está assim, Marcos 4, 35 e 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passaremos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece.
o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Lucas 8, de 22 a 25. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia de seus discípulos e disse-lhes: passaremos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobar. Chegando-se a ele, despertaram, dizendo: mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? E eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: a quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Então, as narrativas trazem palavras bem distintas, né? Mateus, o pedido de socorro, traz as seguintes palavras: Senhor, salva-nos, pereceremos. Marcos, esse mesmo pedido vem com as seguintes palavras: Mestre, não te importa que pereçamos? E Lucas traz as seguintes palavras: Mestre, mestre, estamos perecendo. Mateus 8, Jesus se dirige para eles com as seguintes palavras: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Marcos 4, verso 40, por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E Lucas 8, onde está a vossa fé? Mateus 8, Jesus acalma a tempestade, no verso 26. Em Marcos 4, Jesus acalma a tempestade, no verso 39. Em Lucas 8, ele acalma a tempestade, no verso 24. E no verso 27 de Mateus, as palavras registradas por parte dos discípulos foram as seguintes: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Em Marcos 41, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Em Lucas 8, 25, quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Então, há várias diferenças de palavras efetivamente registradas. Então, como é que a gente compatibiliza essas narrativas? Compatibiliza lembrando que os registros eles são seletivos. Os evangelistas não mencionam palavra por palavra de tudo aquilo que foi dito durante esse terror que os discípulos passaram contra a tempestade, do que Jesus efetivamente disse para eles e das suas exclamações de espanto depois de constatarem que Jesus foi poderoso para fazer. Imagina que eles estavam, em vários discípulos ali, desesperados, numa tempestade. Seguramente, vários estavam falando sem parar coisas ao mesmo tempo. Todos eles com expressões de medo, de pânico, de terror. Cada evangelista selecionou o que foi efetivamente selecionado, né, para registrado de tudo aquilo que foi dito. Nenhum deles registrou tudo aquilo que foi dito. Nenhum deles registrou, palavra por palavra, que todos os discípulos disseram enquanto estavam aterrorizados com a tempestade. Embora as palavras registradas sejam diferentes, porque houve essa seletividade, não há nenhuma discrepância entre elas, né? Os discípulos acordaram Jesus, eles falam com Jesus. Não é razoável achar que todos eles falaram exatamente as mesmas coisas em coro. Não, eles chegaram cada um dizendo algo diferente, dizendo um monte de coisas para Jesus, e cada evangelista registrou a essência daquilo que foi dito. Senhor, salva-nos, pereceremos. Mestre, não te importa que pereçamos. Mestre, mestre, estamos perecendo. Então, no meio do pânico ali, muitas coisas foram ditas e cada evangelista selecionou o que ficaria registrado na sua obra. Jesus seguramente falou com eles assim que foi acordado, e na sequência, ele acalmou a tempestade. De novo, as palavras de Jesus, elas seguramente foram mais amplas do que o registro individual de cada um dos evangelhos, né? Cada um resolveu registrar parte daquilo que Jesus falou.
E nos vários diálogos que Jesus teve com eles, Jesus deve ter dito a mesma coisa com palavras diferentes, e as suas manifestações de espanto finais também, vários deles disseram muitas palavras e cada evangelista resolveu selecionar aquilo que foi efetivamente dito. Então, numa situação como essa, seria praticamente impossível registrar palavra por palavra do que os discípulos disseram enquanto estavam em pânico, do que Jesus disse, questionando a sua fé, e do que os discípulos disseram depois que Jesus Cristo fez o milagre. Cada um dos evangelistas foi seletivo e escolheu aquilo que estaria registrando. Ok? Meu horário aqui já deu 9 horas, então a gente termina por aqui hoje. Semana que vem a gente continua nesse tópico de palavras que foram efetivamente utilizadas. E, na sequência, nós iremos estudar o que são considerados como passagens mais difíceis, né, dos evangelhos. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Será que Jesus ensinou a salvação pelas obras, que às vezes parece que Jesus está falando de salvação por obras? Então, a gente vai pegar também umas passagens de maior dificuldade para explicá-las de novo, né, para instrumentalizá-los, para harmonizar as aparentes discrepâncias e para entender as passagens mais difíceis. Então, nós temos mais 2 aulas pela frente. Cada uma das aulas eu vou tratar de um desses assuntos. Então, agora eu queria saber se ficou alguma dúvida, ficou alguma coisa que alguém queira registrar, colaborar. Ô, Vladimir, eu tenho uma dúvida que não é nem em relação à discrepância. Quando os apóstolos eles pedem para estar, acho que é do lado direito de Jesus, e Jesus fala que não cabe a ele decidir, que esse lugar já é para quem está preparado. Para quem a Bíblia fala para quem são essas pessoas? Não fala de proeminências diferenciadas. No Apocalipse nós vemos os 12 apóstolos sendo homenageados na grande cidade ali, né, que é descrita no Apocalipse. E há uma discussão de quem seria o 12º, porque em Atos a igreja lançou sortes, caiu sobre Matias, mas efetivamente quem Jesus enviou para os gentios foi Paulo, né? Então, eu penso que Atos narra o que a igreja fez, mas Jesus não enviou Matias, Jesus enviou Paulo. Então, Paulo seria o 12º apóstolo. Então, na minha avaliação, a homenagem que é feita no Novo Testamento para todos os apóstolos tem um igual valor. Então, nenhum deles teve uma proeminência maior, ou está tendo uma proeminência maior do que os outros lá no céu com Jesus, né? E algumas vezes Jesus se dirige aos discípulos parecendo que não conhecia alguma coisa, né? Então também há várias explicações possíveis para essa aparente ignorância de Jesus. Ele era onisciente ou não era onisciente, né? Então também há muita discussão em relação a isso. Eu penso que enquanto encarnado, enquanto habitando aquele corpo humano, Jesus, ao voluntariamente abrir mão do uso de alguns atributos divinos, ele deixou, obviamente, de ser invisível quando ele encarnou. Ele deixou de ser imortal quando morreu. Então, a encarnação de Cristo, ela trouxe alguma limitação no uso de alguns dos seus atributos em algumas circunstâncias. Então, nesses momentos em que Jesus expressa não conhecer alguma coisa, eu penso que é devido à limitação imposta pela encarnação. Mas, obviamente, assim que ele ressuscitou, e hoje que ele está no céu, ele voltou a ser onisciente, conhecedor de todas as coisas, né? Voltou a ser imortal, né? Apesar de ter morrido aqui na Terra, mas isso se dá ao
que em teologia é chamado de kenosis de Cristo, o esvaziamento de Cristo, o auto-esvaziamento de Cristo. Falei um pouco mais do que você perguntou, mas as coisas pipocaram na minha mente, eu acabei mencionando todas elas. Obrigado. Mais alguma pergunta? Ok, meus irmãos, oremos então e semana que vem nós nos encontramos novamente. Pai amado, muito obrigado por mais esta noite de estudo, por mais essa noite de reflexão, por mais essa oportunidade de crescermos na compreensão da Tua verdade, da Tua revelação, de constatarmos como é maravilhosa a Tua palavra e como o estudo dela é significativo para nossas vidas. Continue a nos capacitar, nos habilitar para conhecermos a Tua verdade, defendermos a nossa fé e vivermos a vida segundo os ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Eu oro assim no nome dele.